Porque existem pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo? Porque existem pessoas que ainda não receberam a presença de Deus? Você pode conquistar tudo, mas se você não tem o Espírito Santo, ainda tendo tudo, você não tem nada. Ou você pode ainda não ter conquistado nada, mas se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. O batismo com o Espírito Santo é da vontade de Deus. A vontade dele é que você seja cheio do seu Espírito. Mas por que para muitas pessoas isso tem sido muito difícil? Por quê? Você que trouxe a sua Bíblia, em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, quem se torna digno de ter a presença do Senhor Jesus? Quem é digno de receber o Espírito Santo? Será que o digno é aquele que não peca? Não, isso é impossível, porque todos nós somos pecadores, e é bom esclarecer que ser pecador é uma coisa, viver na dependência do pecado é outra coisa. Então, o digno quem é? Quem é digno do Senhor Jesus? Quem é digno de tê-lo dentro na sua vida? Quem é digno de receber a plenitude do seu Espírito? O digno é aquele que o tem como prioridade. Será que ele tem sido a sua prioridade? Será que ele tem sido para você, de acordo com as palavras de Jesus, mais importante que o seu pai? Mais importante que a sua mãe? Mais importante que o seu filho? Que a sua filha? Será que ele tem sido mais importante que a você mesmo? Será que ele tem sido o número 1 da sua vida? Porque se ele não tem sido a sua prioridade, o número 1 da sua vida, você não é digno dele. Vamos falar o que é tê-lo como prioridade. Por exemplo, vamos dizer que você tenha um grande problema familiar, e você tem também a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, e você tem que fazer uma escolha, ou solucionar o grande problema familiar, quer seja com o marido, quer seja com o filho, o grande problema que existe dentro da sua casa, ou receber o Espírito Santo. E você diz: ainda que eu tenha esse problema, eu escolho pelo Espírito Santo. Então isso prova
que Ele é a sua prioridade. Vamos dizer que você tenha alguns meses de vida, poucos meses de vida, e você tem que escolher, ou ter uma saúde total, completa e perfeita, ou ser batizado com o Espírito Santo, e você escolhe: não, eu quero ter o Espírito Santo. Porque de que adianta ter uma família perfeita se eu não tenho o Espírito Santo? A mesma coisa, de que adianta eu ter uma saúde perfeita nesse mundo se eu não tenho o Espírito Santo que garante a minha eternidade? Então você coloca em segundo lugar a sua saúde e em primeiro lugar o Espírito Santo. Você faz dele a sua prioridade, então você passa a ser digno dele, você passa a ter condições de receber do seu Espírito. Vamos dizer que você tenha um grande problema econômico, mas da mesma forma que existe um vazio no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária, existe também um grande vazio dentro de você, e você tem que escolher preencher um dos dois, e você diz: o vazio na conta bancária continua, o vazio no meu bolso continua, o vazio na minha carteira continua, mas eu quero preencher esse vazio que tem dentro de mim e que é preenchido apenas com o Espírito Santo. Então você pega a solução dos problemas que você tem precisado, necessitado receber, você coloca em segundo lugar, e em primeiro lugar você faz do Senhor Jesus a sua prioridade. Talvez você seja aquela pessoa que você tem pouco tempo de igreja, talvez você seja aquela pessoa que o seu conhecimento bíblico é bem limitado, talvez você seja aquela pessoa que a sua oração não é uma oração expressiva, mas ainda assim você se torna digna de tê-lo. Por quê? Porque você o tem como prioridade. Vamos dizer que você tenha que escolher, você tem que escolher entre o ar para respirar, que é necessário, e o batismo com o Espírito Santo, e você diz: eu quero o batismo com o Espírito Santo, porque ainda que eu tenha o ar para respirar, ainda que eu viva, o Senhor Jesus disse: separados de mim, nada podeis fazer. De que adianta viver nesse mundo, viver nessa vida, sem a presença dEle? E com a presença dEle, eu vou ter a minha eternidade garantida. Será que essa tem sido a sua fé? De tê-lo como prioridade? Porque o Espírito Santo, sendo a prioridade, ele só é derramado na vida daqueles que o têm como prioridade. Então fica fácil você compreender essas palavras: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é nós sacrificarmos todos os dias, da mesma maneira que ele sacrificou. Ele sacrificou por nós, e nós temos que sacrificar por ele. Quando é que nós sacrificamos por ele? Quando sacrificamos os nossos pecados, quando sacrificamos a nossa vontade. De repente a sua vontade é de ir por ali, mas a vontade do Senhor Jesus é que você vá por aqui. Então você sacrifica aquilo que você quer, que não se encontra de acordo com a vontade de Deus. Você sacrifica o pecado, você sacrifica a mentira, você sacrifica o engano, você sacrifica a prostituição, você sacrifica a traição, você sacrifica o mundo, tudo aquilo que desagrada a Deus, para agradá-lo, fazendo a sua vontade. Então, você está, nesse momento, se tornando digno de receber o seu Espírito, porque como ele é a sua prioridade, então você sacrifica a sua vontade para fazer a vontade dele. Isso é fácil compreender. Existem pessoas na vida de todos nós, algumas que são mais importantes, outras que são menos importantes. Está fácil de compreender isso? Sim ou não? Com certeza você que está aqui, na sua vida, no seu trabalho, tem pessoas que são mais importantes, e tem pessoas que são menos importantes. Então, se em determinado momento você tem que fazer a vontade de alguém, você vai dar prioridade para aquela pessoa que é mais importante. Você é um homem, e um homem de Deus, você é um homem casado, e você se encontra numa situação que você tem que escolher entre fazer a vontade da sua esposa, agradar a sua esposa, ou agradar uma pessoa conhecida. Você vai considerar a sua esposa, porque ela é mais importante. E a mesma coisa você, esposa. Se em determinado momento você tem que escolher entre agradar o seu marido ou agradar uma outra pessoa, você vai escolher em agradar o seu marido, porque ele é mais importante. A mesma coisa acontece com aqueles que têm o Senhor Jesus como prioridade. Sacrificam a própria vontade para fazer a vontade dele. Então, são esses que se tornam dignos do Senhor Jesus. São esses que se tornam dignos de receber o seu Espírito. Pedro, certa ocasião, ele disse assim, ele perguntou, mas Senhor, e nós? E nós que tudo deixamos? Nós deixamos tudo pelo Senhor. E o Senhor Jesus respondeu para Pedro, lá em Mateus 19, 29, e ele disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então, tudo aquilo que nós deixamos
tudo aquilo que nós sacrificamos, tudo aquilo que nós abrimos mão, não para falar, mas para provar que Ele é a nossa prioridade, que Ele é o número 1 nas nossas vidas, e por isso nos tornamos dignos de receber o Seu Espírito. Tudo aquilo que deixamos, nós recebemos, e recebemos de maneira multiplicada, e o mais importante, e a vida eterna. Então é essa fé que funciona, é você se tornar digno dele, para que você possa receber do seu Espírito. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer dele a sua prioridade, você precisa fazer dele o número 1 da sua vida. A senhora lembra quando faltavam alguns meses, ou de repente algumas semanas para o seu casamento? Eu lembro quando faltava alguns meses, algumas semanas para o meu casamento, eu não pensava em outra coisa. Eu acordava pensando no meu casamento, trabalhava durante o dia pensando no meu casamento, isso não saía da minha cabeça. Na época era a minha prioridade. O Senhor Jesus tem sido assim a sua prioridade? Ele tem sido o mais importante para você? Ele tem sido o número 1? Se Ele tem sido, então você passa a ser digno dEle, e por isso na sua vida o Espírito Santo é derramado. Amém?